dia João 23, diz, nós estamos abrindo a janela para que entre o ar novo e a Gaudium et Spes, esquema 13 do canto. Foi exatamente uma participação do leigo muito maior, que aliás o São Jean-Marie Escrivá, já em 1928, pretendia e que o Concílio Vaticano II efetivamente abriu como horizonte. E isto faz com que se chegue mais ao povo. Mas eu gostaria de colocar para você uma questão concreta, Paulo. O que você considera, na imagem, no perfil de Bento XVI, aquilo que mais o impressiona? A seriedade com que ele carrega a igreja, como ele está conduzindo a igreja de volta. O barco da igreja volta a navegar pelos mares corretos. Porque, sem de forma alguma criticar o Concílio Ecumênico Vaticano II, muito pelo contrário, o Papa João Paulo II já falava que o concílio foi a primavera da igreja. Infelizmente, houve uma inteligência equivocada por parte de alguns membros da igreja. E alguns abusos foram cometidos. E o Papa Bento XVI, ele de forma rígida, séria, porém com amor fraternal, mas sem abrir mão dos valores fundamentais, está colocando de novo o barco no caminho certo. Por isso é que ele é tão criticado. A igreja tem inimigos externos e também internos. Então não é fácil lidar com tudo isso. Duas coisas que foram aqui muito bem colocadas e que vale a pena a gente lembrar aqui, ainda que de forma sumária, pode ser expressada através do símbolo. O brasão do Papa diz muito sobre ele. O brasão do Papa carrega a concha, lembrando a lenda de Santo Agostinho, quando ele encontrou uma criança na praia. O Papa, ele é um devoto de Santo Agostinho, tanto é que uma das primeiras coisas que ele fez no seu pontificado foi rezar diante do túmulo de Santo Agostinho. E Santo Agostinho encontrou essa criança e a criança tentava encher um buraco com a água do mar, e ele perguntou à criança o que a criança fazia: eu colocarei toda a água do mar dentro do buraco. E Santo Agostinho percebeu que era impossível isso. E aí Santo Agostinho, até influenciado pelo platonismo, chegou à conclusão que jamais o homem conseguirá efetivamente compreender Deus. Nunca ele conseguirá chegar à compreensão de Deus. Então a humildade do Papa filósofo, que consegue a relação com todos, que consegue falar com o católico, de forma simples, porque no seu pontificado ele também se comprometeu a acabar com esses falsos teólogos, com o teólogo pernóstico, que quer apenas e tão somente complicar a fé. Ele também se reconhece humilde diante da grandiosidade de Deus. Tem uma mulher muçulmana, uma mulher moura, o que representa a universalidade da igreja, que atinge a todos, inclusive os não cristãos, e tem um urso, que é um símbolo da Bavária, mas que também remonta aos santos da Alemanha. Então ele dá um aspecto regional e um aspecto universal, casando essas duas linhas. E o vermelho, o sangue dos mártires, nós nunca podemos esquecer isso. A igreja foi construída sobre o sangue dos mártires. Se nós estamos aqui hoje podendo dialogar, podendo conversar sobre a igreja, aceitando críticas que são feitas muitas vezes de forma maldosa, foi porque pessoas deram a vida pela igreja, e o dourado, que é a realeza do Cristo. Então, o símbolo do Papa, que quando ele fez esse brasão ao se tornar bispo, significa muito a respeito da personalidade dele. Eu aqui faço rapidamente, antes que o nosso inimigo, um bendito inimigo, mas é um inimigo, que é o tempo, me tolhe a palavra, mas eu faço aqui uma confissão pública, que eu fui daqueles, eu sempre acompanhei o cardeal Ratzinger, e quando o querido João Paulo II faleceu, e o conclave foi reunido, fiz vigília, vários dias de oração, rezando para que o cardeal Ratzinger fosse escolhido pelo conclave.
Então a minha felicidade foi enorme quando ele foi escolhido, né? Porque eu sabia, as orações eu sabia, tiveram força, não é, né? E o senhor lembrou de São José Maria Escrivá, realmente a participação do leigo já era uma visão de vanguarda, né? No início do século passado, e ela hoje se concretiza, a igreja fica rica com isso, né? Porque todo batizado é igreja, né? Aliás, o que me impressiona efetivamente é que, na verdade, o Concílio Vaticano foi de uma importância excepcional. Por quê? Porque João XXIII, ele sai com a morte de Pio XII, ele abre, é o segundo concílio, porque o primeiro foi na época de Pio IX, e foi um concílio que efetivamente a Europa vivia um problema seríssimo, porque os estados pontifícios tinham todos sido conquistados pela Itália, e o Papa se considerava um prisioneiro do Vaticano, e não queria mais sair, e Pio IX teve um período muito grande o seu pontificado durou um tempo enorme, mas o Concílio Vaticano I foi para definição com clareza de muitos daqueles aspectos que ainda dependiam de uma definição maior, com dogmas que ficaram definitivamente perfilados no Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano II foi a abertura para o mundo. Agora, como toda abertura, teria que efetivamente provocar algumas distorções, porque, embora a instituição seja divina, ela é uma instituição com todas as deficiências de nós, seres humanos, com os nossos defeitos, com as nossas insuficiências. Mas graças ao Concílio Vaticano II, é que nós tivemos essa abertura de a sociedade poder realmente viver com maior profundidade e conhecer em maior profundidade a Igreja. E os outros papas, o Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora Bento XVI, estão permitindo que, como você disse, as águas voltem para o seu leito. Agora, dentro dessa linha, Ivete e Naline, ainda antes que o tempo, o nosso inimigo, nos atende, vocês não entendem que, efetivamente, o Papa Bento XVI, nessa percepção do que foi a evolução da Igreja depois da Segunda Guerra Mundial, ele está conseguindo. Você vê que eu nem posso fazer a pergunta para vocês, porque já estou sendo alertado.